Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sabadão na vida da gente, graças a Deus, né? Tá chegando o nosso café da manhã. O café da manhã hoje é um pouco polêmico. O tema é o vinho envenenado. Sábado, sexta e sábado, as pessoas, se preparam, saem dos trabalhos, dizendo que vão para os bares para tomar as suas determinadas cervejas, os seus vinhos. Mas eu quero trazer uma história aqui sobre a bebida alcoólica e logo em seguida eu quero entrar também com a palavra de Deus e logo depois você tira as suas conclusões, tá bom? Vou falar tudo à luz da Bíblia. Tema de hoje do café da manhã: o vinho envenenado. O historiador grego Herodoto diz que Ciro, rei da Pérsia, atacou e conquistou várias cidades da Babilônia, à noite, quando o rei Belzazar e seus nobres estavam embriagados. Veja que esse rei da Pérsia, Ciro, ele aproveitava quando os reis estavam embriagados, invadia as suas casas, invadia as suas aldeias, matava muita gente e conquistava as cidades. Continua. Não foi o primeiro nem o último rei conquistado quando seus súditos estavam sob influência de bebidas alcoólicas. A vida do rei da Babilônia contrasta com a história de Ciro. Desde criança, Ciro ele foi ensinado a não beber. Certa ocasião, quando ele estava visitando seu avô, rei da Média, pediu licença para servir como copeiro. Fez o serviço tão bem que os nobres presentes bateram muitas palmas e ficaram encantados com a imitação que o menino fez do copeiro. O menino andava de lá para cá, meio que cambaleando, muito compenetrado na sua missão, porém parecia que ele estava embriagado. O rei, então, seu avô, também louvou a atitude do garoto, mas o chamou a atenção para uma negligência que o garoto cometeu. Ele não havia provado o vinho como era de costume dos copeiros. Os copeiros daquela região, daquela época, eles tinham o hábito de degustar o vinho, de experimentar os vinhos, para ver se o vinho estava envenenado antes de passar para os seus reis. O menino não fez isso. Então o seu avô, mesmo feliz com a atitude de Ciro, muito jovem ainda, de servir ele como copeiro, mas chamou a atenção, falou: olha, você fez algo errado aí, rapaz. Você não provou o vinho antes de nos entregar. Foi quando Ciro, muito garoto, surpreendeu o seu avô, dizendo: o garoto então respondeu para o seu avô: eu não provei o vinho porque eu pensava que esse vinho estava envenenado. O avô disse: como é que é? O vinho envenenado? Como assim você está dizendo que esse vinho estava envenenado? O garoto mais uma vez disse: sim, vô, ele foi envenenado no outro dia, quando o senhor estava comemorando o seu aniversário. Sei que estava envenenado, porque o senhor mesmo fez certas coisas que não nos permite nem comentar aqui. O senhor fez muito barulho, usou linguagem rude e muito feia. Não podia, vô, nem ficar de pé direito com firmeza. Por isso que eu julguei que esse vinho estivesse envenenado, pois produziu um efeito muito estranho no senhor na data do seu aniversário. O avô de Ciro coçou a cabeça, ficou muito envergonhado e decidiu, a partir daquele dia, nunca mais tocar no vinho. Além dessa história, que conduz a um sermão contra a bebedice, contra a bebida alcoólica, o jovem Ciro ilustrou muito bem o que o vinho, o que a bebida alcoólica, o que o álcool na bebida alcoólica fez com o seu avô, que nem lembrava que tinha feito tudo aquilo. Mas a palavra de Deus era mais profunda, mais verdadeira e nos traz um grande conselho a respeito da bebida alcoólica. Provérbios capítulo 20, verso de número 1 diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles erra não é sábio. Fica uma pergunta aqui para você: por que as bebidas alcoólicas são perigosas?
A Bíblia diz em Efésios, capítulo 5, verso 18, o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei vós do Espírito Santo de Deus. Então há um conselho de Deus: não se encha de vinho, não se encha de bebida alcoólica. Antes, o cristão, o servo de Deus, deve se encher da palavra de Deus, deve estar cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Para encerrar, quando Paulo vai escrever uma carta à cidade da Galáxia, aos Gálatas, no capítulo 5, verso de número 19, Paulo vai dizer sobre as obras da carne. A Bíblia vai nos orientar que quem é espírito entende as coisas do espírito, e quem é carne entende as coisas da carne. E aquele que é carnal não entende as coisas de Deus. Por isso, é necessário que o cristão seja espiritual, não tocando em nada que pertence, que agrada esse mundo. Então Paulo vai dizer no verso 19 de Gálatas capítulo 5 o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, aí ele vai ditar: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios e bebedices. Então Paulo orienta: essas são as obras da carne. Aí continua dizendo: glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se você deseja estar no reino de Deus, se você deseja estar com Cristo, você não deve de maneira alguma tocar em qualquer tipo de bebida alcoólica, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Espero que você compreenda esse café da manhã, mais uma orientação à luz de uma história e à luz da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Se Deus permitir, amanhã voltaremos com mais um café espiritual.